Você é um desenhista iniciante e gostaria de aprender a desenhar em estilo mangá? Então você precisa dominar pelo menos dois segredos dos mangás. Você precisa dominar um segredo que diz respeito aos pormenores faciais, olhos, nariz, boca e orelhas, tá bom? Você precisa dominar um outro segredo referente à estrutura da cabeça, tá certo? Da cabeça de diferentes personagens desenhados em estilo mangá. Veja, o mangá, o anime, ele segue uma lógica algo diferente daquela observada num desenho mais acadêmico e um desenho mais realista, ou seja, a lógica de construção dos pormenores faciais da estrutura da cabeça, por mais que tenha elementos em comum, tem também algumas particularidades. Quando desenhamos em estilo mangá, em estilo anime, nós precisamos compreender essas particularidades, essas especificidades, tanto aquelas que dizem respeito ao desenho dos pormenores faciais, como a lógica que diz respeito à estruturação da cabeça em si. Antes de entrar nesses princípios, antes de entregar esses segredos, eu preciso observar também o seguinte: esses princípios, esses segredos, tá certo? Que perpassam a construção dos pormenores faciais e da estrutura da cabeça, eles dizem respeito a todo o estilo coletivo conhecido como estilo mangá, estilo anime, estilo japonês de fazer quadrinhos e desenhos animados, tá bom? Ou seja, o estilo individual de um autor como Akira Toriyama ou um autor como Yusuke Murata, por mais que seja um estilo individualizado, por mais que o estilo individual desses autores salte aos olhos, as diferenças que o estilo individual de um determinado autor possa guardar em relação à coletividade, tá certo? Por mais que sejam essas distinções, os princípios sobre os quais falarei hoje dizem respeito também a esses mangás, tá certo? A esses estilos de anime que são um pouco mais singulares. Por fim, que princípios são esses, tá bom? Primeiro, eu quero lhes falar sobre os pormenores faciais, tá bom? Primeiro, o mais importante deles, o mais característico deles, os olhos, que se tornaram símbolos do estilo mangá, do estilo anime. O que há de tão importante, o que há de tão particular para se saber sobre olhos em estilo mangá, olhos em estilo anime? Primeiro, gente, obviamente, os olhos são enormes. Eles têm pelo menos o dobro, né, do tamanho que eles têm no estilo acadêmico, que eles têm quando comparados a um olho um pouco mais realista. O dobro, o triplo, o quádruplo, chega a ter o quíntuplo do tamanho se você compará-lo em alguns casos, tá certo? Mas existe algo ainda mais interessante a se saber sobre a construção do olho do que o tamanho em si, que é evidente até, é algo muito fácil de ser observado. E é a estrutura poligonal, tá bom, pessoal? As quebras de curvatura nos mangás, tá? A quebra da curva, a quebra do contorno, a quebra de direção, a ruptura de direção, ela é bem acentuada, tá certo? Existem quinas, tá certo? Existem quinas, existem arestas, tá bom? Os contornos, na estrutura, né, dos contornos, que saltam aos olhos, olha só o trocadilho, tá certo? Que são evidentes e que geram um certo impacto visual, tá bom? A maioria dos olhos em estilo mangá vai ter, portanto, essas quebras aqui, essas quinas, vai ter essa ruptura de contorno bem acentuada. Professor, não entendi. Os olhos, eles seguem uma estrutura evidentemente poligonal. Professor, eu sei o que é um polígono, né? Eu sei o que é um polígono, uma figura geométrica com vários lados, né? Mas eu não vejo essa estrutura tão facilmente, não. Eu não acho os olhos dos mangás tão poligonais. Eu não acho que essas quinas são acentuadas. Elas são acentuadas sim se comparadas a olhos mais realistas, tá bom? Onde as tais quinas poderiam até ser observadas, mas seguem uma suavidade muito maior, tá certo? Elas seguem uma suavidade maior. Elas têm várias curvas, uma complexidade imensa de pequenas curvas que vão se aliando, né, para poder compor o contorno de um olho mais realista, tá bom? Se vocês ainda não observaram isso, podem buscar esse conhecimento, tá certo? A quebra de ruptura, a quebra de contorno, tá? Num olho realista, tá certo?
é muito mais suave. Nos cartoons, né, nos desenhos de estilo cartoon, o que nós temos? Nós temos olhos tão simples quanto esse, só que com curvas ainda mais contínuas. No olho mais realista, nós temos curvas, mas ao mesmo tempo também temos multiplicidade de direções. Tá ficando claro ou não? Eu ainda poderei retomar esse tema futuramente aqui em outros vídeos. A propósito, você já se inscreveu no nosso canal? Você é um desenhista iniciante? Você quer aprender a desenhar em estilo anime, em estilo cartoon? Você quer aprender a desenhar em estilo acadêmico, tá bom? Que é o mais recomendado, começar por ele para então dominar diferentes estilos. Se você tem esse interesse, inscreva-se aí no canal, tá certo? Inscreva-se no canal. O canal traz dicas muito valiosas. O canal é uma extensão do meu curso. É um lugar onde eu acrescento informações, onde eu apresento informações de uma maneira diferente, de uma maneira complementar ao curso, tá certo? E não é que você vai se comprometer a fazer um curso comigo, não. Se inscreva aí no canal e você vai ter acesso a muita informação de qualidade gratuitamente. Basta assistir, você nem precisa curtir. Se curtir, ajuda, né? Mas você se inscrevendo, tocando o sininho aí para acompanhar o nosso trabalho, você vai ter acesso a muita informação de qualidade, eu garanto, tá certo? Eu garanto pela experiência que eu tenho, eu posso garantir que essas informações são informações de qualidade. Então, retomando aqui a nossa aula. Os olhos mais realistas, eles vão ter várias quebras de direção, mais até do que os mangás, mais até do que os cartoons. Eles vão ter várias quebras de direção, todas bem polidas. Essas arestas, nos desenhos mais realistas, serão bem polidas, serão mais curvas, tá bom? Nos mangás nós não teremos tantas direções, tá bom? Quanto no olho mais realista, tal multiplicidade de direções, mas teremos quebras bem acentuadas, tá certo? Em cada uma delas. Então o olho vai estar seguindo uma estrutura poligonal. O nariz, gente, ele segue a famosa fórmula do L, da pirâmide, tá certo? A gente tem aqui, ó, um L, a letra L. Se você torcer ela um pouquinho, ó, puxar esse tracinho para cá e essa pontinha aqui para cá, se você abrir um pouquinho esse L, como se ele fosse um arame, pudesse ser aberto, você vai ter o nariz da maioria dos mangás, tá bom? Você também pode pensar isso aqui, ó, como uma pirâmide, tá certo? Como uma pirâmide. Só que com isso aqui, ó, esses segmentos de reta curvos, tá certo? Se você apagar a base, ó, da pirâmide, né? O que seria a base aqui de uma rampa, tá bom? Se você apagar essa base aqui, você vai ter esse contorno aqui, que é o contorno da maioria dos narizes desenhados em estilo mangá. E isso aqui é uma sombra. É uma linha que segue a mesma direção que essa aqui, a mesma direção, só que um pouco mais afastado, para gerar o quê? Volume. A boca não poderia ser mais simples, pessoal. Um tracinho aqui no centro, ó, curtinho, tá? A boca nos mangás geralmente é pequenininha quando está fechada. E um outro tracinho aqui embaixo para representar o quê? O volume do lábio inferior. Perceba que além de um tracinho, ó, eu acrescento aqui uma estrutura poligonal, um quadradinho, tá bom? Para representar uma sombra. A sombra que o lábio inferior projeta no rosto. E a orelha, pessoal? A orelha aqui, ó, segue, como eu disse, curvas, segue uma lógica parecida com a do olho. São curvas com algumas, ó, pontinhas aqui bem acentuadas, algumas quebras, tá certo? E um pavilhão auditivo simplificado. Simplificado, tá certo? A gente não coloca tanta sombra, a gente tenta ser simples também na sombra, porque o mangá é simples, pessoal. O mangá, salvo algumas raras exceções, o mangá, na grande maioria dos casos, é um desenho mais simples, mais próximo do cartoon. Não à toa, Osamu Tezuka, o idealizador do estilo de mangá moderno, né, o mangá que nós conhecemos, Osamu Tezuka recebeu forte influência de Walt Disney, e essa simplicidade, ela não é vã, ela tem razão de ser, tá bom? Você conhecia essas informações? Professores, sobre a estrutura
da face. Vocês podem conferir essas informações no outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês, tá bom? Então faz o seguinte, ó, se você gostou, se você viu valor nessas informações, você vai se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos. Você vai deixar um comentário caso tenha alguma dúvida. Se você quiser tirar alguma dúvida, eu posso conversar com você a esse respeito. Se você achar que vale a pena levar esse vídeo ao conhecimento de outras pessoas, curte aí para valorizar o nosso trabalho, tá bom? Esse nosso trabalho extra sala, tá certo? Então é isso. Obrigado por me acompanhar até aqui. Vejo em um de meus próximos vídeos. Até lá!